conhecer um compositor novo, né, já falamos muito de reading aqui. Bom, pessoal, esse aqui é Portnoy, né, concerto em mi maior para violino e piano, essa é o P13, tá bom? Então, falar um pouquinho da ficha técnica aqui, e depois entrar no concerto como estou fazendo nos anteriores. A tonalidade aqui nós temos um mi menor, e a posição você tem primeira e terceira posição, tá? Algumas cordas duplas, percebe que aqui já deu uma intensificada, então você tem algumas cordas duplas aqui e já tem trocas de posições, isso aqui já é um um passo a mais, tá? O foco técnico principal, fraseado expressivo com contrastes dinâmicos, clareza rítmica em sessões rápidas e lentas, controle de arco legato e staccato limpos, aqui já aparece staccatos, né? Transições suaves, entre a primeira e a terceira posição e as duplas leves. Bom, dá para perceber que a proposta rítmica, a proposta técnica aqui, ela é bem parecida, porque a ideia é estar implementando alguns fatores técnicos, na composição que venham a somar no seu desenvolvimento, mas não desconstruir o que você está construindo até aqui. Então você tem ali a mesma proposta técnica praticamente com alguns fatores, como as trocas de posições e as cordas duplas aqui, tá bom? Que pede de você a mudança de posição fluida, né, mantendo continuidade do som, percebe? Né, então, enquanto que lá os legatos precisavam ser fluidos e manter a continuidade do som e tudo mais, aqui está pedindo a mesma coisa em trocas de posições, para que você mantenha essa técnica, tá? A afinação precisa nas transições, então é muito fácil de você trocar de posição desafinando, né, então você precisa estar preparado tecnicamente para fazer suas trocas de posições afinado. Planejamento de arco em frases longas, tá? Então, a mesma coisa, tá vendo? Metrônomo para estabilidade entre as sessões rápidas e lentas e cordas duplas inicial. Então você tem um 2 passos, 2 fatores a mais aqui. Erros comuns e os antídotos, tá? Quebra de continuidade nas mudanças de posição. É muito comum isso acontecer, né? Às vezes perde o ritmo, quebra a frase ou desafina, que acontece bastante, tá? Praticar escalas alternando entre primeira e terceira posição, as escalas do Gala me ajudam muito, a gente vai falar sobre esses métodos aí, tá? Mas aí no caso, eh, trabalhando escalas você vai ter uma boa noção de troca de posição. Ritmo impreciso em sessões, então trabalhar trechos isolados com metrônomo, depois juntar, tá? E a curiosidade sobre esse concerto aqui do Portnoy é influência romântica russa, tá? Tchaikovsky, Rachmaninoff, em formato acessível, comum em audições de exame. Então, em formato acessível, aqui tá querendo dizer que é meio que como se você estivesse tocando uma composição desses grandes compositores aqui, não que o Portnoy não seja, mas todo compositor tem a sua importância, né? E eu só fiz esse parênteses porque pode parecer que eu estou querendo falar que ele não é esse cara muito importante, fez um trabalho brilhante e esses trabalhos iniciais eles são para quem se preocupa com esse público, né? E para quem quer dispor do seu talento para ajudar e para iniciar, né, para quem vai um dia ser um grande violinista e vai tocar grandes concertos ali, ele precisa ter esses concertinhos aqui para estar trabalhando, tá bom? Que são concertos que desafiam sim o nível inicial e até há alguns, né, que estão se considerando ali adentrando no nível, intermediário. São concertos que não são tão fáceis de ter boa performance não, tá? Então precisa se esforçar bastante. Portnoy muito importante que também, assim como o Reading e os demais, tá bom? Então ele compõe aqui quase, uma, né, como bem dito aqui, né, uma música do período romântico, né, com base nas músicas, composições russas e beleza. O início do concerto aqui, começa ali com a orquestra, o piano, né, no caso aqui fazendo uma introdução e aqui começa o solo, né, em formato piano, né. Esse concerto é bem bonitinho, ele é bem bonito mesmo, tá, uma linha melódica bem interessante, mas ele começa muito calmo, tá. Mas aqui já tem uma transição aqui, isso aqui geralmente se faz uma troca de posição, tá. Esse mi se pega com o segundo dedo aqui, que esse 2 ficou ótimo, né. Mas enfim, ele pega aqui o mi com o segundo dedo, e aqui
se faz na terceira posição já, tá bom? Aqui também, e aqui volta para a primeira, tá? Não vou ficar falando sobre essas transições, eu vou estar citando aqui. Enfim, então a linha melódica aqui inicial é bem tranquila, né, aqui vai trocar de posição, tá, beleza. E aqui já dá uma mudada no ritmo, né, já começa aqui uns staccatos e depois na sequência algumas ligaduras aqui, tá. Ligaduras simples, né, de 4 colcheias aqui, de 4 em 4 colcheias, então fácil de manter controle de arco, tranquilo, depois vem aqui com colcheias desligadas, né, por enquanto aqui o desafio seria mais a questão da dinâmica, né, ó, tá vendo, ó? Você vai crescendo aos poucos aqui até chegar aqui, ó, né, no forte aqui, e aqui você diminui aos poucos até chegar aqui em piano, tá. Então esses daqui são pontos bem legais, bem importantes, na linha melódica dessa música aqui, tá, desse concerto. Então tem bastante disso, tá vendo, ó, ele quer que você cresça devagar, ele quer que você diminua devagar aqui também, tá. Então não é você chegar e sair daqui e já chegar aqui, isso é mais fácil de ser feito. Agora você ir construindo uma linha, dinâmica, assim, é algo que exige bastante controle de arco, principalmente quando se trata de trechos, né, como esse aqui, esse aqui acho que tá mais tranquilo, né, esse aqui, ó, por exemplo, né, é um trecho bem, vai ter umas coxinhas ali no meio que vai atrapalhar um pouco essa ideia aí, tá bom? Aqui também, ó. Então, enfim, beleza, você chega aqui em tranquilo, tá? Então aqui é bem tranquilo, piano, tá em casa, um trecho mais, suave para estar sendo feito, que você até baixa um pouco mais a intensidade de som, né, dá uma intensificada nessa nota aqui, mas nada demais, dá uma alterada no ritmo nesse trecho, mas também nada demais, e aqui você começa, volta para o que pode ser aqui um dos pontos mais altos aqui, que é o finalzinho, né, desse concerto inicial. Então você tem aqui alguns staccatos, né, aí começa, então pessoal, vocês podem ver, né, em momento algum teve a semicolcheia aqui, ele vai dar uma intensificada mesmo no fim, e ele mexe nisso na escrita, né, na mão mesmo, né. Ele mexe nas notas, nas figuras rítmicas mesmo para dar uma intensificada nesse final, tá. Então começam a aparecer algumas semicolcheias e esses staccatos aqui eles vêm sendo bem constantes, tá vendo, bem frequentes, né, na verdade, tá vendo, eles aparecem bastante. Aí depois tem hã, algo bem rápido aqui, né, oitavas aqui, e aqui aparecem as cordas duplas logo no final aqui, tá vendo? Né. As notas duplicadas aqui no final e para finalizar 2 acordes aqui, né. Basicamente é isso, tá. Então aqui tem algumas trocas de posições, né, não nesse trecho aqui, mas nesse concerto você já tem aqui algumas trocas de posições importantes no início dele, depois percebe-se que se mantém ali na linha dos outros concertinhos ali, ele se mantém ali porque é o seu nível, é o nível que você está, que você precisa dar força para esse nível. O segundo movimento, ele vem aqui com uma ideia bem, tranquila, né, então o ritmo é bem tranquilo, bem calmo, tá. Aqui tem eu falei calmo, aí parece um agitato, né, mas ele, eh, tá bem tranquilo, tá vendo, ó? Não tem nada demais, assim. E o finale, né, o terceiro movimento, um allegretto, um 2/4, nem falei das tonalidades, né. O primeiro movimento ele vem em sol maior, o segundo movimento ele vem em dó maior, e aqui deixa eu ver se tem alguma mudança, ele se mantém, e aqui ele volta para sol maior, tá. O ritmo é meio parecido com o terceiro movimento da op 35 do Reading, né, o início, né, bom, só o começo. Tararam, pararam, pam, tam, ta, 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 pam, 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 né, então, é um ritmo basicamente tranquilo, tá, mas aqui você tem os staccatos, você está fazendo, precisa fazer isso com qualidade, não tão tranquilo, né, pessoal, falando bem, né, tam, pam, pam, pararam, pararam, pam, 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 aí, pam, 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 pararam, pararam, pam, 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 né, aí ele vai, vem nesse ritmo
aqui, se mantendo, isso, né, acho que é bem nessa velocidade aqui mesmo. Depois ele passa aqui para natural, ó, tá vendo? Vai para dó maior aqui, então aqui fica diferente, tá. Depois ele ainda tá aqui tá se mantendo, né, ainda ó, tá vendo? Aqui tem cordas duplas, aqui eu não tô vendo aqui uma possibilidade, deixa eu ver aqui se tem troca de posição. Aqui logo no começo essa aqui já se faz aqui na terceira posição, tá, porque a ideia aqui é tá trocando já de posição, tá, pessoal. Então tem alguns trechos que vai ser exigido de você que você troque de posição, tá. Então aqui nesse trecho aqui já aparecem algumas cordas duplas, a qualidade sonora das cordas duplas aqui, é exigida, né, porque você tá tocando um concerto, não é um estudo qualquer. Então precisa ter uma boa dicção na sonoridade. Aqui ele vem com vários acidentes, ó, isso aqui vai dificultando bastante, né, o terceiro movimento, mas por fim, né, ele se torna aqui talvez um pouco mais simples, né, do que o primeiro, né, no final aqui com umas oitavas, corda dupla e finaliza. Tá bom, pessoal? Aqui, ó, nós temos, deixa eu ver, eu esqueci de falar aqui sobre as tercinas, né, que surgem, tá vendo, ó? Elas surgem aqui, deixa eu ver se tinha alguma coisa ali. Não, aqui não é. Aqui também não é. Deixa eu ver, aqui é um 6/8, então vão aparecer essas figuras. No primeiro movimento não tivemos tercinas, né? Não tivemos tercina no primeiro movimento. E aqui no terceiro movimento surgem algumas tercinas, tá? Aqui nas cordas duplas, antes dela já havia surgido aqui umas tercinas aí. Beleza, pessoal? Então esse é o terceiro movimento aí do Portnoy, é o P13 dele, concerto em mi menor, bem interessante, bem legal, tá? Esse é bem bonito mesmo, é bem bonito esse concerto, é bom vocês ouvirem. Então vamos pro próximo concerto aqui. Então estamos falando aqui do Pellman Indian Concert, tá? Não é o Itzhak Perlman, é um outro compositor, o compositor George Pellman, né? O Pellman é um violinista, reconhecido internacionalmente, né? Um dos maiores, né? O Itzhak Perlman, mas aqui nós estamos falando de George Pellman, que é outra pessoa, tá? Então não vamos confundir, tá? Bom, Indian Concert, ele fez esses concertos, tem o Indian e o Israeli, né, 2 concertos ali que tem uma sacada, de trazer até aqui, ó, quer ver, ó, em curiosidade, eu vou começar pela ficha técnica, mas já vou começar pela curiosidade aqui, ó, tá vendo a curiosidade? Peça pedagógica de caráter exótico para estimular a imaginação, escrita por George Pellman, professor em Chicago. Então, meio que ele traz uma característica de música indiana aqui para o concerto, né, pra música de concerto inicial, né, isso é bem legal, porque o o carinha ali que está começando, né, tocando ali o violino, ele se depara com uma peça aqui que já tem uma característica cultural diferenciada para ele estar interpretando no palco ali, isso é bem legal, isso eu acho esse ponto que eu acho bem interessante, tá. Então vamos lá falar sobre a ficha técnica do concerto desse compositor, tá. Vamos lá, tonalidade, si menor é a primeira posição, tá. Dificuldade moderada 2, foco em ritmo e agilidade. Foco técnico principal, ornamentação rítmica clara. Nós vamos ver que tem muitos ornamentos aí, até pela questão da característica, da música cultural indiana aí. Passagens rápidas com agilidade dos dedos, controle de arcos, em padrões complexos, dinâmica controlada, mais uso inicial de vibrato. Pede de você dividir passagens complexas em trechos menores, estudos de escalas e arpejos com preparo, né, então você tem que ter aqui uma metodologia por detrás disso, aplicar vibrato consistente em notas longas, manter pulso firme em padrões rítmicos característicos e erros comuns, mais os antídotos aqui, tá, que é o próximo tópico. Perder, clareza nas ornamentações, isso aqui é muito comum, tá, aparece um trinado, aparece, qualquer outro ornamento ali, esse ornamento ele perder a característica até enfatizar a nota que não deve ser enfatizada, isso é muito comum, tá? Dar ênfase ao que não deve ser enfatizado. Ah, prati praticar devagar, esse aqui é um antídoto, desculpa, tá? Para esses problemas de, não clareza nas ornamentações. Praticar devagar, aumentando o BPM gradualmente e também eu diria, né, entendendo qual é a proposta desse ornamento, quem é mais importante dentro das notas que estão, envolvidas ali na ornamentação. O vibrato inconsistente em notas longas, tá? Esse aqui é um problema, né, ter inconsistência no vibrato,
inconstância também, né, às vezes o vibrato ele começa rápido e termina lento, isso daí também não é legal, tá. Então, exercício em notas altas, exercícios específicos de vibrato, existem vários exercícios específicos, é bom, buscar um exercício que funciona, que vai fazer seu vibrato, funcionar. Beleza, tem um início aqui bem simples, aqui onde o piano, ele faz algumas notinhas iniciais ali, e você começa aqui nesse mi, ré, mi, ré, si, lá, bem legalzinho, depois vocês vão ouvir, vou colocar aí. Então, ritmicamente falando, nesse começo aqui principalmente, não tem muito desafio, né, você pode ver, poxa, essas colcheinhas aí qualquer um faz, talvez, tá, porque, eh, fazer de qualquer jeito, realmente qualquer um faz, fazer bem, aí é outra história, tá bom? Então tem que se preparar, tem que ter metodologia aí consistente por detrás, tem que ter técnica bem trabalhada e uma intenção musical aí muito bem desenvolvida, até porque aqui você vai estar trabalhando um estilo diferente, e aqui você precisa dar a característica dessa música que é diferente mesmo, tá, um ritmo, bem interessante, impactante aí, com relação à performance, vai exigir um pouco. Aí beleza, as notas elas meio que, parece que são, iguais, o concerto fica meio, olhando assim a grosso modo, você não consegue perceber o quão belo é isso aqui, mas é bonito, tá. Apesar de simples, né, a simplicidade traz uma grandeza bem interessante aqui. Bom, beleza. Esse Mihaly tá falando aqui começar com o quarto dedo, né, vendo? Mas para trabalhar uma terceira posição já começaria aqui com o segundo dedo, tá bom? Aqui seria segundo dedo, primeiro dedo, terceiro, aqui o segundo dedo, né, tudo na terceira posição, até aqui inclusive na terceira posição, já para estar trabalhando essa situação se com certeza é uma oportunidade de estar trabalhando a primeira e a terceira posição ali no mínimo, tá. Então, muito disso daqui eu trabalharia, dado a simplicidade rítmica que existe aqui, e a oportunidade que há de estar trabalhando a terceira posição, eu trabalharia bastante isso daqui, tá. Então, não tem muito o que falar, tá. Como vocês podem ver aqui, ele é bem simples, né, então não tem aquele lance de ligaduras complexas, enormes, cordas duplas e tudo mais, aqui é mais troca de posição mesmo. O ritmo é simples. Tá no final aqui que ele dá uma mudada, né, passa aqui para tercinas, aqui vem umas semicolcheias, aqui intensificando um pouco o ritmo, né, na escrita, na mão mesmo, e finaliza aqui de forma, bem tradicional aqui, ré, ré, ré. Chega no segundo movimento, aquela tranquilidade, né, de segundo, mas, ritmicamente falando, ele é até meio parecido, tá vendo? As figuras são parecidas, né, é dinâmica, inclusive aqui no primeiro movimento, praticamente você nem vê muito aqui, tá vendo? Ó, porque ele meio que também é simples, dinamicamente falando, tá. Aí no segundo já entra aqui com um piano, né, dá uma intensificada em um certo momento, depois ele desintensifica novamente, e se mantém por isso um ritmo simples, um andamento calmo e tranquilo, né, um segundo movimento bem tranquilo. E aí temos um terceiro movimento aqui, né, já um allegro 4x4, aqui já estamos, deixa eu dar uma olhada inclusive, porque, né, ele é um concerto em mi menor, né, concerto, deixa eu ver, tonalidade si menor, segundo movimento ele se mantém, e o terceiro também, tá. Pra quem não sabe, identificar a tonalidade menor, né, a maior é sempre sustenido uma nota acima do último sustenido, o bemol é 3 notas acima do último bemol, né, então se você tem, por exemplo, 3 bemóis, si, mi, lá, sol, fá, mi, é mi bemol maior, tá. Aqui no caso, seria um ré maior, porque, o sustenido você vai, sobe uma nota acima do último sustenido aqui é o dó, então seria ré maior, tá, seria ré maior. Mas a relativa menor do ré é o si, ré, dó, si, você desce 2 abaixo da tonalidade identificada, então aqui a tonalidade que você identifica é o ré maior, e você desce 2 para identificar, a relativa menor, que aqui no caso é o si, tá. Então ele tá vendo, ele até começa, ó, si, lá, né, ele começa em si, tá bom.
Bom, enfim, se mantém, né, na mesma tonalidade, e o ritmo ele também é meio parecido, interessante isso, né, até meio que parece ali, né, ele mantém meio que a característica, dá uma intensificada no ritmo, tá, mas, não é nada tão, assim, né, diferente do que se viu ali. E finaliza dessa forma, tá vendo pessoal? Colcheinha por colcheinha ele vai finalizar ali esse concerto nesse formato, né. Então aqui nós temos um allegro, no segundo movimento ele também, cita bastante do que, da ideia inicial, né, então ele tem uma ideia, transfere essa ideia para os 3 movimentos, mudando aqui somente a estrutura rítmica, por meio das definições aqui de andamento, e bem legal, né, mas é um concerto muito bonito, eu sugiro que vocês ouçam. Esse concerto é isso, tá, é um concerto que finaliza aqui a nossa fase de nível 2. O que eu teria para dizer sobre aqui, de repente esse concerto aqui, ele não é ali o último concerto mais difícil, né, desses concertinhos todos aqui, tem alguns que são maiores do que ele, ritmicamente, tecnicamente falando, mas como ele é uma proposta que vai ali meio que trabalhar uma questão de expressividade, né, de performance, então ele é um concerto muito, mas muito importante, ele tem muito desse destaque aqui, tá vendo, ó? Precisa aprender a fazer bastante isso daí, tá? E nessa música isso aqui precisa aparecer, não é igual aos outros concertos que é só um trechinho ali que tem, se você fez bem, se não fez, não, aqui é necessário. Então, tem uma sacada aqui bem interessante que precisa ser, trabalhada no aluno. Tá bom, um comparativo rápido aqui, que eu acho que é interessante, dar uma passada. Então nós temos aqui o reading, né, com todas as informações que eu passei para vocês aí, ó, ainda deixando na tela para vocês. Reading OP35, OP34, AOP36, o Portnoy OP13 e o concerto do Pellman Indian Concert, né. As tonalidades, os andamentos, as dificuldades aqui, né, na verdade, as dificuldades, o foco técnico, o que pede de você, tudo que eu passei para vocês na ficha técnica tá aqui. Bom, pessoal, finalizo assim, dizendo que esse aqui é o nível 2, como vocês podem ver, tem muito mais concertos para serem trabalhados nesse período, mas esses são alguns dos concertos que eu trago aqui para que vocês possam ter uma experiência. Eu ainda vou colocar mais alguns concertos aqui do nível 2, tá, que eu separei, porque tem uma dificuldade um pouco mais elevada, em comparação a esses daqui, então no próximo vídeo eu vou falar sobre esses outros aí, tá bom? Tem muita coisa para trabalhar aqui e eu vou trazer o que for possível aqui para não ficar tão comprido, tão extenso, mas de qualquer forma, acaba tomando um tempo aqui, tá bom? Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado, se inscrevam aí no canal, ativem aí o sininho aí, façam seus comentários que eu vou estar verificando os comentários que forem interessantes, que realmente trouxer ideias boas, eu vou estar fazendo vídeo sobre, tá bom? Porque a ideia é estar me comunicando com vocês aqui e trazendo esses conteúdos para ajudar com que vocês entendam bem como funciona o processo de desenvolvimento no violino. Bom, pessoal, é isso aí. Então, até o próximo vídeo. Valeu!